Sr. Bernardo Bairrão, eu registrei com muita atenção esta resposta que agora me deu e, portanto, vou querer perceber melhor exatamente aquilo que nos disse. Porque à pergunta que lhe fiz sobre quais foram as razões que justificaram que o Jornal Nacional ainda assim que a Média Capital tivesse sido a suspensão do Jornal de Sexta antes das eleições e não depois das eleições, a essa pergunta o senhor dá uma justificação que é uma justificação política. Porquê? Porque, do ponto de vista político, o jornal podia traduzir-se num instrumento de campanha eleitoral e, portanto, dele podiam resultar consequências políticas. E isto significa que a Média Capital decidiu suspender o jornal naquele momento por um motivo de apreciação política da situação. Mas esse juízo é um juízo, não é um juízo empresarial, é um juízo que se faz no quadro, empresarial do momento político. Não. Eu queria registrar só que nesta resposta que me deu agora, a única referência que fez a críticas foram as críticas dirigidas pelo Sr. Primeiro-Ministro. E queria cruzar esta resposta agora com aquilo que começou por dizer inicialmente. Não. E, portanto, diga-me uma coisa, quando essa decisão foi tomada no Conselho de Administração da Média Capital, qual foi a sequência do ponto de vista da concretização dessa mesma decisão? Que sequência foi dada a partir do momento em que a decisão foi tomada? Foi comunicado ao diretor de informação que o jornal seria suspenso naquele momento, com oposição, sem oposição deste. E diga uma coisa, alguma vez receberam instruções no Conselho de Administração da Média Capital no sentido de ser necessário proceder a alguma alteração na estrutura da TVI, na forma como os jornalistas estavam destacados às respectivas editorias, às respectivas funções que cada um desempenhava, particularmente em relação ao Jornal Nacional de Sexta? Alguma vez receberam alguma instrução para que a estrutura fosse alterada, a estrutura de jornalistas que estava afeta àquele jornal fosse alterada? Por que é que se procederam a essas alterações? Muito bem. Uma última pergunta que tem que ver com o seguinte. O senhor confirma ou não que a TVI dispõe de material que está sob segredo de justiça e, portanto, particularmente de escutas que foram obtidas no âmbito de um processo judicial, que houve peças preparadas para serem emitidas utilizando essas escutas e que essas peças não foram utilizadas com a justificação de que a TVI não dispunha dos meios financeiros para suportar as multas que eventualmente viessem a ser aplicadas pela utilização dessas escutas? Pelo que depreendo que a nunca teve conhecimento de uma situação deste género. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Bernardo Bairrão, eu queria pedir aqui um esclarecimento preambular. O senhor disse que são 4 os membros da administração da TVI. A quem é que se estava a referir? Portanto, está a falar dos administradores executivos da Média Capital. É que estou-lhe a colocar esta questão porque até do sítio internet da TVI a única indicação que há relativamente à gestão é indicando o Dr. Bernardo Bairrão como administrador da TVI. E, portanto, quando ouvi dizer que havia 4, que a Prisa, as suas palavras foram: a Prisa não manda na Média Capital, não manda na TVI, o Conselho de Administração da TVI são 4 pessoas, e por isso é que ele estava a perguntar quem é que eram. Porque os administradores, porque de facto eu não consegui encontrar nenhum Conselho de Administração da TVI na estrutura orgânica. Não, são estes 4 administradores. Portanto, está-se a referir aos 3 administradores executivos. E ao Dr. Manuel Polanco. E ao Dr. Manuel Polanco. Mas dessas 4 pessoas, só o senhor é que não tem ligações à Prisa. Só eu é que? Só o senhor é que não tem ligações à Prisa. Os outros 3 têm. Têm hoje ou tiveram? Ou todos nós temos ligações à Prisa, pertencemos ao grupo Prisa. Não, eu estou a falar de ligações institucionais, digamos assim. A dúvida que se me levantou foi quando o senhor disse que a Prisa não mandava na TVI e que o Conselho de Administração da TVI eram 4 pessoas. Eu tive de perceber quem é que eram os 4 para perceber se tinham ou não ligações à Prisa. E, portanto, quer do ponto de vista institucional, quer do ponto de vista profissional, só o senhor é que nunca teve uma ligação direta ao grupo Prisa. Todos os outros 3 tiveram ou ainda têm hoje. Mas também coloca num patamar completamente diferente a ligação do Conselho de Administração da TVI à Prisa, diferente daquele que se podia depreender. E por isso é que ele pedia este esclarecimento preambular. Diga-me uma coisa, na audição da Dra. Manuela Moura Guedes, na Comissão de Ética, essa jornalista da TVI deixou-nos aqui um relato de uma conversa que teve consigo, dizendo, portanto, na altura em que percebeu que havia ali um problema, aliás, na altura em que o senhor lhe transmitiu a possibilidade de suspensão do Jornal Nacional de Sexta, em que o senhor lhe terá dito que havia um problema grave porque o Jornal Nacional de Sexta-feira estava em risco de ser suspenso, dizendo que eram os senhores Manuel Polanco e João Luís Chabrián que
pretendiam suspender o Jornal Nacional de sexta-feira e em que lhe terá pedido um dia ou até amanhã do dia seguinte para poder resolver essa situação. E em que Manuela Moura Guedes lhe terá perguntado, conversa essa em que a jornalista Manuela Moura Guedes lhe terá perguntado se os problemas vinham outra vez do Primeiro-Ministro, ao que o senhor terá respondido que não, que desta vez era o Dr. António Vitorino. Estava a levantar estes problemas. Eu queria saber se confirma este relato da situação, ou se não confirma, e não confirmando, o que é que aconteceu nesta... Nunca fez nenhuma referência ao Dr. António Vitorino nesta conversa com a doutora Manuela Moura Guedes. É isso? Uma outra questão. O senhor já nos disse aqui hoje que tinha uma opinião diferente quanto ao momento da suspensão do Jornal Nacional de Sexta, porque entendia que naquele momento não devia acontecer naquele momento, devia ser ponderada essa questão. Porque é que considerava isso? Mas na altura também era essa a leitura que fazia ou não? Ou considerava que aquele momento para a suspensão era adequado? Estou a perguntar a sua opinião. Minha opinião. Muito bem. Uma outra questão. Disse que foi o Dr. Manuel Polanco que lhe transmitiu a informação sobre o negócio. O negócio que estava a ser preparado entre a PT e a Prisa para a aquisição da Média Capital. Que informação é que lhe transmitiu o Dr. Manuel Polanco concretamente em relação a este negócio? Nunca lhe disse se as negociações estavam mais avançadas, estavam numa fase inicial, nunca lhe disse quem é que estava envolvido da parte da PT nessas negociações? Muito bem. Uma outra questão que tem que ver com uma afirmação que também já foi feita nesta comissão de inquérito, segundo a qual o senhor terá perguntado a dois jornalistas da TVI qual o momento das escutas em que tinham ocorrido aquelas escutas do processo, no âmbito do processo face oculta, para perceber se coincidiriam ou não com o momento em que a Média Capital estaria a renegociar a situação da dívida financeira, da dívida bancária, com o BCP, tendo em conta que teriam nessas negociações sido confrontados com algumas dificuldades do ponto de vista dessa negociação com aquela entidade bancária. O senhor confirma exatamente esta situação?